Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. O evangelho de hoje é a oração do Pai Nosso, dentro do Sermão da Montanha. Os versículos de 7 a 15 retoma aquele evangelho da quarta-feira de cinzas, em que nós meditamos dos versículos de 1 ao 18, sobre aquelas três práticas quaresmais: a esmola, a oração e o jejum. E nesse dia de hoje, retomamos aquele que foi omitido, os versículos 7 a 15, porque naquele dia o mais importante eram, de maneira global, aquelas três práticas em que há sempre a recomendação de orar, de dar em segredo a esmola e de jejuar em segredo, porque o Pai que está nos céus, que vê o que está no oculto, nos recompensaria. E aqui na sequência dos versículos 5 a 6 sobre a oração, Jesus ensina então o Pai Nosso. Então, parece haver uma contradição entre entrar no quarto, como Jesus recomenda rezarmos individualmente, e agora rezar comunitariamente, já que ninguém diz Pai meu, mas dizemos Pai Nosso, ou seja, a oração comunitária, a oração dos discípulos, é a oração da igreja. Mas não há contradição. Nós devemos rezar individualmente, no nosso quarto, no segredo, apresentando ao Pai as nossas necessidades e também os nossos louvores, a nossa ação de graças, e também rezar comunitariamente com outros irmãos e irmãs, a comunidade dos discípulos, que é a igreja. Então, neste tempo quaresmal, peçamos ao Senhor esta graça de crescer na oração, nessa intimidade com Ele, seja individualmente, seja comunitariamente. O Evangelho de hoje começa dizendo que não devemos multiplicar as palavras e, ao mesmo tempo, ensina uma fórmula para como rezar, uma fórmula breve, 7 pedidos aqui no Pai Nosso, mas é uma fórmula que a igreja também recomenda e nós rezamos em cada Santa Missa e também em cada texto que nós rezamos várias vezes o Pai Nosso. Então não há contradição, as coisas se completam. Podemos e devemos rezar espontaneamente e podemos rezar com as fórmulas, com as orações que a própria igreja nos recomenda. Também na palavra de Deus há várias orações preparadas, feitas, que nós também podemos usar. Então não há contradição entre a palavra de Deus, há um complemento. O importante é rezarmos a oração que Ele nos ensinou, seja de maneira espontânea, seja de maneira própria, com a oração preparada pela igreja. Que o Senhor nos dê esta graça de crescermos na intimidade com Ele nesse tempo quaresmal, através da oração. Deus te abençoe e até amanhã.